Olá, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre uma determinada coisa que às vezes eu vejo um pouco na internet, que é em relação a receber milagres do Senhor. Que às vezes eu vejo umas pessoas que não necessariamente buscam a Deus no dia a dia ou vão a alguma igreja, tanto católicos como evangélicos, e ainda assim muitas dessas pessoas comemoram vitórias, como qualquer pessoa comemoraria uma vitória em sua vida. Só que tem gente que diz, às vezes, principalmente entre os evangélicos e cristãos, que essas vitórias, ou essa vitória que essas pessoas comemoram, elas não viriam do Senhor. Porque apenas pelo fato de que essas pessoas que estão comemorando essas vitórias, elas às vezes não leem a Bíblia, não param para orar, para louvar a Deus, ou até mesmo não vão na igreja. E às vezes passa pela cabeça de alguns cristãos, parece que somente algumas pessoas, somente as pessoas que são evangélicas, católicas, ou aquelas que dobram o seu joelho de madrugada, ou até mesmo de dia para buscar ao Senhor e para orar e para louvar, que seriam essas pessoas, apenas os evangélicos e católicos que conseguiriam receber milagres, ou apenas, às vezes, nem mesmo os católicos, que muitos evangélicos pensam que somente os evangélicos recebem milagres. E a coisa não é bem assim, na verdade a coisa é completamente diferente disso. A salvação, de fato, ela vem exclusivamente pela fé. As bênçãos do Senhor, sim, elas são decorrentes da fé ou da obediência. A salvação só vem pela fé. Então, assim, é claro que não é porque a pessoa recebeu um milagre que ela vai estar salva. Qualquer pessoa pode receber um milagre. Mas isso não quer dizer salvação. Salvação é somente pela fé. Mas será mesmo que uma pessoa que não busca Deus, às vezes, que não é temente, às vezes até mesmo nem acredita em Deus, conseguiria receber milagres? Ah, sim, consegue. Na própria Bíblia diz, eu não lembro qual livro, que as bênçãos decorrentes tanto da fé como da obediência à palavra do Senhor. E eu mesma conheço algumas pessoas que não necessariamente são cristãs, evangélicos ou católicos, que não abrem a Bíblia com muita frequência, não oram, não jejuam. E mesmo assim, essas pessoas conseguiram milagres em suas vidas, seja em qualquer área da vida que for. E um grande exemplo, muito conhecido na Bíblia, inclusive, para quem pelo menos lê a Bíblia, até mesmo se você não lê agora, você vai ficar sabendo essa história. De um homem que era do exército da Síria, ele, se não me engano, era o capitão, era o general dos exércitos da Síria. Eu não lembro, não sei se a Bíblia fala, não me lembro, recordo o nome do rei da época. O Naamã era general dos exércitos da Síria. A Bíblia em nenhum momento afirma, no começo da história dele, que ele era um homem temente a Deus. Na verdade, ele era um homem valoroso, um homem corajoso, e a Bíblia inclusive fala, se não me engano aqui, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, que é Naamã curado de lepra. E o Naamã não era um homem temente a Deus. Eu não sei se eles acreditavam em Deus, mas a Bíblia menciona, deixa bem claro que ele não era um homem temente a Deus. E naquela época, os assírios, os hebreus, o povo de Israel, eles eram os únicos que eram verdadeiramente tementes a Deus, que buscavam a Deus. Os demais povos dos outros lugares e regiões ao redor do mundo, eles eram, como a gente chama, politeístas. Não sei nem se a palavra ainda existe hoje em dia, se é usada. Eram pessoas que acreditavam em vários deuses, que serviam vários deuses. Deuses de mentira, é claro. Mas eles acreditavam na existência de outros deuses e eles serviam a esses outros deuses, que eles acreditavam na existência. E o Naamã, ele servia ao rei da Síria, que ele era um homem assim, acreditava em vários deuses. E mesmo assim, mesmo não sendo um homem de fé, um homem que acreditasse em Deus, um homem que servisse a Deus, ainda assim a palavra deixa bem claro, deixa eu ver inclusive aqui o versículo. Isso, ainda no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus sou eu que estou aqui acrescentando, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Então sim, mesmo ele não sendo um homem temente a Deus, mesmo, eu não sei se ele era um homem que servia a outros deuses, mas ele era um homem valoroso, e por meio dele, Deus deu ao exército dos sírios grandes vitórias. A única diferença é que ele tinha lepra. Então, dentre as batalhas que o exército fazia, eles pegaram uma menina cativa que acabou se tornando serva da esposa de Naamã. E, se eu não me engano, ela conhecia o profeta da época.
Essa menina, ela, pelo que a Bíblia menciona, ela não necessariamente conhecia de vista, sim, pessoalmente, o profeta que, segundo ela menciona, estava em Samaria, e afirma que se o Naamã conhecesse esse profeta, certamente ele seria curado de lepra. A Bíblia não menciona em nenhum momento se essa garota conhecia o profeta, no caso Eliseu, pessoalmente. Porém, ela tem certeza de que se Naamã conhecesse, ou se ele fosse se dirigisse até o profeta, ele certamente seria curado. E olha que coisa, um homem, um chefe de um exército, poderoso para a sua época, escutar a voz de uma criança, uma garotinha. Mas as coisas pela fé, pela obediência, elas funcionam. Mesmo para aqueles que aparentemente não seriam tementes a Deus. Então o próprio rei ele prepara uma carta para ser enviada ao Eliseu, e ele prepara presentes para o Naamã, para que ele fosse com um exército, com alguns homens na verdade, para ir até o Eliseu, porque ele achava que o Eliseu ia receber ele com toda a pompa, só porque ele era um capitão de exército e tudo mais. Mas o que acontece é que quando Naamã chega lá, ele não consegue nem sequer falar com o Eliseu direito, porque o Eliseu fica olhando assim, falando, tipo, como se o Eliseu fosse obrigado a receber aquele homem, mas como se presentes fossem comprar a cura, porque os presentes que foram enviados eram como uma forma de agradecimento pelo milagre. E muita gente também pensa assim, que se oferecerem alguma coisa para Deus, se fizerem promessas para Deus, que Deus vai realizar um milagre. Mas entenda uma coisa, você pode até fazer um propósito com Deus, mas você não precisa prometer nada para Deus fazer um milagre na sua vida. Seja você evangélico, cristão, católico ou nenhuma dessas duas coisas. Ainda que você apenas vá numa igreja, de vez em quando vá numa igreja, que você não abre a Bíblia com muita frequência, mas entenda. Milagres não são comprados. Você não precisa oferecer para Deus, ai Senhor, eu faço isso, isso, aquilo, se você der um milagre. Deus faz o milagre sem precisar de nada disso. Ele faz o milagre porque Ele nos ama, porque Ele ofereceu seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Então, Deus não precisa de subterfúgios. Ele faz porque Ele nos ama. Ele faz com amor, com carinho que Ele sente por nós. Só que Naamã não sabia disso. Então o profeta ficou bravo com esse detalhe e nem chegou a receber o Naamã. Apenas, acho que se não me engano, ele mandou até o servo dele mandar o Naamã se molhar nas águas do Rio Jordão, se não me engano, para que ele fosse curado de lepra. Se mergulhasse no Rio Jordão 3 vezes, se não me engano. Não sei nem se é o Rio Jordão. Deixa eu ver aqui. É o Rio Jordão. Só que é o seguinte, segundo o Naamã, os exércitos da Síria, o Rio Jordão ele não era nem, na opinião deles, o mais limpo dos rios. E como Naamã acreditou que haveriam muitos outros rios mais bonitinhos, mais limpinhos, para que Naamã pudesse se banhar. Então, um dos capitães dele falou que diferença faria se ele se banhasse no Rio Jordão e em qualquer outro rio. O importante é que ele obedecesse essa palavra e ficasse curado, na verdade. E de fato ele foi lá. Acho que possivelmente o Rio Jordão não era mais limpo daquele lugar naquela época. Porém, ainda não sendo mais limpo, ainda assim, Naamã obedeceu na contragosto, na contrapartida, e se molhou no Rio Jordão e ficou com a pele como de uma criança, como de um bebê. Uma pele novinha em folha. Então a grande questão aqui é, Naamã, ele não se tornou um homem necessariamente um homem temente a Deus por causa desse milagre, até porque ele tinha que acompanhar o rei da Síria, que fazia ofertas e se curvava diante do Deus que ele acreditava. Então o Naamã inclusive pediu desculpas ao Eliseu por causa disso, porque ele seria obrigado a acompanhar o rei para fazer isso. Mas o Naamã, sem dúvida nenhuma, reconheceu a soberania, o poder, o grandioso poder do nosso Deus, e com certeza ele quis servi-lo, ou pelo menos eu acho que ele quis servi-lo. E a história do Naamã, ela ensina que, mesmo nos dias atuais, ainda que uma pessoa não abra a Bíblia direito, que ela não ore, não jejue, não louve, ainda assim, essa pessoa, mesmo diante dessas circunstâncias, ela pode sim receber um milagre na vida dela, ainda que não pela fé, mas pela obediência. Então, se você está assistindo esse vídeo e você não é convertido um cristão católico ou um cristão evangélico, ainda assim, eu digo a você que mesmo que você não seja assim, convertido, você ainda assim pode receber um milagre, porque como na própria palavra de Deus fala,
Deus faz sair o sol sobre bons e maus, cair chuva sobre os justos e perversos. Eu acho que estou trocando as palavras, mas é algo assim. Então, mesmo que Deus sabe da existência de pessoas boas e ruins no mundo, e ainda assim, Ele permite que tanto pessoas boas como pessoas ruins vejam o nascer e o pôr do sol, e que sobre essas mesmas pessoas boas e más caiam chuvas. E que mesmo para pessoas que sejam ruins, que sejam a favor de coisas erradas, ainda assim, essas mesmas pessoas ainda podem vir milagres na vida dela. O que não significa salvação. A salvação ela vem apenas por meio da fé. Mas ninguém está isento de receber milagres. Ainda que seja uma pessoa, por exemplo, ateia, budista, shintoísta, espírita, não importa se você é de alguma outra religião, ainda que você não acredite em Deus, ainda assim você pode receber um milagre na sua vida. Só que o mais importante, ainda mais importante do que receber um milagre, é a salvação. E isso somente a fé proporciona. Então esteja atento. Você pode se portar com o milagre, mas é muito mais importante ainda se portar com a salvação, porque ela não vem apenas pela obediência, ela vem pela fé. Salvação somente pela fé. Amém? Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou dele, dessa minha opinião. Não foi a minha opinião, eu inclusive dei as palavras da Bíblia aqui, baseadas nas palavras da Bíblia. Curte também esse vídeo, vai ajudar bastante, mas também se quiser deixar de like, pode deixar também. Não vai fazer diferença. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar no engajamento também no canal e também levar essa palavra para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ser edificadas. E não esqueça também de se inscrever no canal caso não seja inscrito para receber mais vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Fui!